Olá mais uma vez, meus queridos amigos. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2021, cá estamos para continuar a estudar o cinema em Portugal no século XX e o texto é extraído do meu livro, publicado em 2011, Portugal no primeiro quartel do século XX. Então, nós tínhamos falado no último live de uma empresa de filmes, uma produtora de filmes, a Portugal Filmes, que tinha sido fundada em Lisboa entre 1918 e 1919 por um ator de teatro, Nascimento Fernandes, e pela sua mulher, a atriz Amélia Pereira. Tínhamos ficado aí. Portanto, vamos, a partir deste momento que foi já referido, continuar a ler o texto e penso que ainda teremos que fazer uma sexta live, porque realmente o cinema em Portugal foi muito vasto, muito profícuo e houve imensas empresas de filmes que tomaram iniciativas próprias e bastante relevantes, e a nível internacional expandiu-se o nosso cinema pelas capitais europeias e, portanto, nós tivemos cineastas à altura e muito bons cineastas mesmo, que colaboravam até com os cineastas franceses, italianos, alemães, ingleses. Portanto, fomos efetivamente muito felizes nesta área e tivemos cineastas que trabalharam imenso. Então vamos continuar. Nascimento Fernandes, que inicialmente fundara a Portugal Filmes, porque almejava, para além de ganhar uma soma razoável de dinheiro, poder seguir uma carreira no cinema, passou a entregar-se cada vez mais à produção de filmes. Seguiram-se ao primeiro filme duas comédias farsa, Nascimento Sapateiro e Nascimento Músico, em que também foi protagonista. A estreia de ambas as fitas aconteceu no Éden Teatro durante o mês de maio. Penso que foi isto que tínhamos referido. Entretanto, a carreira cinematográfica do ator seria interrompida por uma irrecusável proposta na área do teatro. Por esse motivo, encerrou a Portugal Filmes em Lisboa. Portanto, teve uma duração muito curta. Na mesma cidade, verificou-se em 1920 a produção de um filme da responsabilidade do cantor de ópera Romão Gonçalves, com o único objetivo de promover a sua imagem, intitulado Romão Gonçalves, boxer e atleta. Foi realizado por Ernesto de Albuquerque, de quem já falámos, e estreou no Salão Central, situado nos Restauradores, em finais de agosto de 1921. Nesse mesmo ano foi construída mais uma produtora de cinema, a Lusa Filmes, da firma Leitão Limitada. Não gozava de grandes recursos técnicos, nem financeiros, nem tinha grandes financiamentos, pelo que a sua produção se limitou a um único filme, que se intitulou O Condenado. Tratava-se da adaptação ao cinema de uma obra do dramaturgo Afonso Gaio, que já estivera em cena no Teatro Nacional em novembro de 1916. Este filme, que estreou na tela do Olimpiá em maio de 1921, contou com a colaboração do poeta e pintor Almada Negreiros, que desempenhou o papel de galã. A fotografia esteve a cargo de Ernesto Albuquerque, que teve a colaboração do operador Mário Huguin, tendo apresentado ao público cenários que incluíam monumentos nacionais de várias cidades portuguesas. Com este trabalho terminou a vida efêmera, mas produtiva, da Lusa Filmes. Surge também a Pátria Filmes, que resultou da decisão tomada pelo portuense Henrique Alegria de fundar em Lisboa uma produtora de filmes, produzindo... ele era do Porto, mas queria fundar em Lisboa uma produtora de filmes e possuía escritórios no antigo Palácio Foz, situado nos Restauradores.
e a sede era na Quinta das Conchas, nas instalações e terrenos que tinham pertencido à Caldevilha Film. Então, Henrique Alegria produziu o filme O Fado, cujo argumento extraiu de uma peça de Bento Mantua. A realização coube ao francês Maurice Marriott, composto por 4 atos. O Fado estreou em abril de 1923 no Salão Central. Portanto, este Henrique Alegria veio fundar em Lisboa uma produtora de filmes que tinha, portanto, sede na Quinta das Conchas, onde já tinha estado instalada a Caldevilha Filme, e produziu este filme intitulado O Fado. Portanto, a Pátria Filmes produziu ainda outros 2 filmes, As Aventuras de Agapito e Fotografia Comprometedora. Contudo, também iria extinguir-se mais essa produtora de Henrique Alegria, que não conseguiu resistir às incontroláveis dificuldades que o cinema sofria nessa época em Portugal. Salientar ainda no ano de 1923 a criação da Fortuna Films, da responsabilidade da escritora residente em Paris, Dona Virgínia de Castro de Almeida. A empresa, aliás, ela chamava-se Virgínia de Castro e Almeida, não era de Almeida. A empresa tinha sede em Paris, na residência da escritora, situada na Rua de Montmartre, e escritórios em Lisboa, na Rua de São Bento, mais propriamente nas instalações da Portugália Filme, que alugou o estúdio onde se realizaram os interiores de 2 filmes rodados em Portugal em 1923. O primeiro intitulou-se A Sereia de Pedra e o segundo Os Olhos da Água. Estrearam em 1925, tendo sido muito apreciado o trabalho de realização de ambas as produções, conseguido por Roger Lyon, contratado em França. O argumento do primeiro filme foi adaptado pelo advogado madeirense Alberto Jardim, a partir de um conto de Virgínia de Castro e Almeida, intitulado Obra do Diabo. O filme Os Olhos da Alma foi rodado na Nazaré, em Lisboa e na Batalha, tendo obtido grande êxito quando se estreou em França em finais de 1923. Vejam como já estávamos a evoluir bastante no cinema e, portanto, com rodagens em várias cidades, e como é que o nosso cinema já era tão apreciado na capital francesa, não é? Ou portanto, nas várias cidades de França, porque aqui diz que, efetivamente, foi estreado em França em finais de 23, penso que em Paris, mas não tenho aqui o conteúdo desse acontecimento. Entretanto, as dificuldades técnicas e financeiras desfavoreciam a ação da Fortuna Films, que acabou por fechar portas. No ano de 1923 seriam ainda vistos na tela dos cinemas portugueses outros 2 filmes, realizados pelo estreante Artur Duarte. O primeiro, intitulado O Castelo de Chocolate, que se dividiu em 2 partes, fazia publicidade à fábrica de chocolates suíça. O segundo, intitulado O Suicida da Boca do Inferno, de conteúdo dramático, dividia-se em 8 partes e tinha roteiro e argumento de Álvaro Batista, que pertencia à empresa cinematográfica Enigma Filme. Portanto, houve uma multiplicidade de empresas cinematográficas. Uns realizavam mais do que outros, conforme, portanto, o capital de que dispunham. A realização ficou a dever-se a Ernesto de Albuquerque, que também já conhecemos. A estreia em simultâneo ocorreu em junho de 1923, no Salão Foz e no Chiado Terrace. Portanto, este era o Suicida da Boca do Inferno, que era um filme de conteúdo dramático.
No ano seguinte, em que a produção da Invicta continuava a impor-se pela sua qualidade, rodaram-se 3 filmes alheios à produção daquela empresa, intitulados O Rei da Força, O Grume do Ritz e A Morgadinha de Valflor. A necessidade de abertura de novos estúdios de produção de filmes, devido ao assinalável incremento da indústria cinematográfica, impelia empresários, produtores e realizadores a firmarem escrituras de registro das suas novas empresas na euforia de ganharem muito dinheiro com filmes que eles se esforçavam por realizar, com a intenção de que se mantivessem longos meses em cartaz. Nesse contexto encontrava-se Lisboa Filme, que de 1928 a 1932, devido aos esforços dos capitalistas Francisco Quintela e Raul Lopes Freire, se instalou em Benfica com novos estúdios e laboratórios, tendo produzido um grande caudal dos documentários nacionais. Posteriormente, dedicar-se-ia à contratipagem de filmes estrangeiros. Esses 2 distribuidores constituíram mais um outro estúdio, a Oliceia Filme, com os mesmos objetivos pelos quais se tinham pautado para organizar a Lisboa Filme e para atingir os mesmos fins, um dos quais era enfrentar a concorrência na nova era do cinema sonoro. Portanto, já estamos aqui na era do cinema sonoro, o que levantava muito mais interesse, ou, portanto, produzia muito mais interesse no público que assistia às fitas ou aos filmes. Mas o boom da industrialização cinematográfica também iria chegar em 1925 à Ilha da Madeira. Com o fotógrafo profissional proprietário da Casa Pathé, Manuel Luís Vieira, o cinema de produção madeirense iria dar um salto qualitativo quando aquele cineasta decidiu fundar a empresa cinegráfica Atlântida, com sede no Funchal. A produção inicial cingiu-se à realização de documentários como As Festas na Ribeira Brava, A Tosquia das Ovelhas no Paúl da Serra ou As Festas Desportivas pelos Ingleses do Cabo Submarino. Mais tarde, Luís Vieira iria mais longe, adaptando o seu ateliê de fotografia a estúdio cinematográfico para a filmagem de ambientes interiores e, de espírito arrojado e empreendedor, realizou em 1926 3 filmes em que também desempenhou funções de operador. O filme cómico Indigestão e 2 interessantes filmes de entreeixo, A Calúnia e O Fauno das Montanhas, que se tornaram célebres. Foram filmes que ficaram realmente para a história do cinema na Madeira. A estreia do filme A Calúnia, um melodrama da autoria do realizador, responsável pela belíssima fotografia, composto por 8 partes, efetuou-se em 22 de fevereiro de 1926 no Teatro Circo do Funchal e em 11 de maio do mesmo ano no Cinema Éden de Lisboa. Quanto à produção, O Fauno das Montanhas, filme de rara beleza artística, que se desenrolava em ambientes campestres, em que a natureza assumia todo o seu real esplendor, dividia-se em 4 partes, caracterizando-se a realização de Manuel Vieira pela originalidade da tomada de vistas. Este filme só foi apresentado à censura em Lisboa em maio de 1929. A distribuição dos filmes da empresa cinegráfica Atlântida estava a cargo da firma Melo Castelo Branco. A finalizar, não se poderia deixar de apontar os principais nomes daqueles cineastas portugueses dos anos 20 que acreditavam num cinema renovado para o seu país. Essa vanguarda, constituída por Leitão de Barros, Adolfo Coelho, Artur Duarte, Avelino de Almeida, Chianca de Garcia, Cotinelli Telmo, Félix Ribeiro, João Boto de Carvalho, Jorge Brum do Canto, Roberto Nobre e Manuel Oliveira, admirava o cinema francês
avant-garde e o cinema expressionista alemão, procurando uma fórmula moderna e original para o cinema português. Na realidade, embora ligados ao regime do Estado Novo até finais dos anos 50, com exceção de Roberto Nobre, que se lhe opunha, iriam conseguir revolucionar confirmadamente, com a criatividade das suas produções, tudo o que até então se tinha praticado no âmbito cinematográfico em Portugal. Quanto aos historiadores do cinema nacional, não se apagarão de nossa memória os nomes do jornalista Manuel Félix Ribeiro, ou Manuel Félix Ribeiro, que nasceu em 1906 e faleceu em 1982, que foi correspondente das revistas francesas Cinéa, datada de 1923, e Ciné-Magazine, que durou de 26 a 28, 1926 a 1928, redator da Imagem, que prevaleceu de 1928 a 1931, e da Cinegrafia, datada de 1929, e que foi chefe de redação da Quino, que durou de 1929 a 1930. E ainda se poderá falar de João Bernardo da Costa, que nasceu em 1935 e faleceu em 2009, professor, cinéfilo, escritor, cronista e ensaísta. Atualmente continuam a estudar e a pesquisar a história do cinema os historiadores e investigadores José de Matos Cruz, Amândio Videira Santos, Jorge Pelaio e António José Ferreira, entre outros. Na década de 20 existiam em diversas cidades e vilas, como por exemplo a Nazaré, várias salas de cinema, normalmente designadas pela palavra animatógrafo, que se escrevia sem acento agudo na vogal O e que com o PH representando o fonema F. Nunca será demais recordar os nomes dos principais cinemas de Lisboa e do Porto, que nesse primeiro quartel do século XX fizeram vibrar de emoção alfacinhas, tripeiros e espectadores de outros locais do país. Se tivesse em memória, esses salões de espetáculos, confinados entre quatro paredes, poderiam reter e reproduzir os comentários dos vários públicos que os frequentavam sobre a qualidade das fitas e das obras de ficção exibidas, que algumas vezes eram pateadas, mas, na maioria dos casos, aplaudidas por centenas de plateias entusiasmadas. Ao ler o cartaz dos espetáculos do dia 17 de fevereiro de 1917 do jornal República, poderá o leitor conhecer, para além dos nomes das principais casas de espetáculos, as atrações mais comuns nessa época, entre as quais se encontravam todas as noites estreias cinematográficas e concertos de sexteto no Chiado Terrace, no Olimpiá, Central e Rua dos Contos. Em Lisboa, as principais salas de projeção e exibição de filmes eram, à época, as seguintes: o Coliseu dos Recreios, o Apolo, o Natureza, o Fantástico, o Rócio Palace, o Infantil do Rossio, o Estefânia Terrace, portanto eram imensas, o Paraíso de Lisboa, Salão do Loreto, Salão dos Anjos, Grande Salão Foz, Salão Avenida, Chiado Terrace, Salão de Alcântara, o Politeama e o Condes. Portanto, isto foi uma época de euforia a nível cinematográfico. No entanto, alguns periódicos designavam ainda como animatógrafos os que abaixo se mencionam: Salão da Trindade, Teatro Estrela, Salão de Alcântara, antigo Grande Animatógrafo de Alcântara e Salão Olimpiá. Outro local onde se podia apreciar cinema mudo era na Barraca Africana, que passava para Feira de Belém quando terminava a de Alcântara. Quer dizer, quando terminava a de Alcântara, a Barraca Africana passava para a Feira de Belém.
Compunha-se de 2 salões, onde no mesmo dia eram apresentados ao público 2 espetáculos diferentes. Existiam ainda diversos lugares de convívio e diversão, como o Grêmio Comercial Lisbonense, a Estudantina Recreativa, a Academia Recreativa Portuguesa ou a Real Associação Musical 11 de março de 1888, que faziam parte de um vasto leque de associações, agremiações, sociedades e academias, onde os lisboetas podiam divertir-se nos tempos livres, nessas primeiras décadas do século passado. Ao ler o cartaz dos espetáculos publicado no dia 3 de janeiro de 1925, no Diário de Lisboa, constatou a autora que nessa data aquele jornal publicitava os nomes e as moradas dos seguintes animatógrafos da capital: Tivoli, na Avenida da Liberdade; Olympia, na Rua dos Condes; Chiado Terrace, na Rua António Maria Cardoso; Cinema Condes, na Avenida da Liberdade; Salão Central, na Praça dos Restauradores; Salão Ideal, na Rua do Loreto; Cine Paris, na Rua Ferreira Borges; Salão da Promotora, no Largo do Calvário; Eden Cinema, na Rua do Alvito; Salão Rossio, na Rua do Arco do Bandeira; e Cinema Belém, na Rua Paulo da Gama. Porém, ao compulsar o exemplar datado de 28 de outubro do mesmo ano atrás citado, pôde constatar que tinham aberto as suas portas ao público, para além dos cinemas atrás citados, mais 2 salas de cinema: o Gil Vicente, à Graça, e o Cine Tortoise, situado em Campolide. Por sua vez, no Porto, eram múltiplas as opções para o divertimento dos cidadãos, tendo muito dos anteriores teatros sido adaptados ao cinema. Isto também já tínhamos visto que se tinha feito em Lisboa. Adaptavam-se os teatros para passarem a ser casas de espetáculo ligado ao cinema. Seguem-se os nomes das salas de espetáculos da capital nortenha, onde o cinema começou a imperar e a ser projetado com continuidade, como por exemplo no Rivoli, no Palácio de Cristal, no Olympia e nos arredores, o afamado Cineparque de Gaia. E por hoje eu penso que ficávamos por aqui, e numa próxima live, num próximo direto, acabaria de falar destas salas de espetáculos e de alguns dos programas e espetáculos que aí se iam produzindo nesta época. Portanto, até logo, até amanhã. Conforme a autora hoje tenha hipótese de acabar ou não a história do cinema, fico por aqui e desejo um resto de momentos felizes e um bom jantar para todos.